de alguma forma, ela se manifestou em grupos porque também havia alguns grupos que eles gostavam nos anos 50 nos Estados Unidos. Tinha um ritmo chamado skiffle, que é uma coisa meio enlouquecida assim, de manifestação de rock. Não é bem um rock, mas é tão selvagem quanto. Porque os caras tocavam, por exemplo, eles faziam um baixo, um contrabaixo, que era ligado num balde, um cabo de vassoura num balde com um fio ligado embaixo. E o sujeito fazia as linhas de baixo naquele troço. A pessoa tocava banjo e o outro tocava um violão folk. E isso era um ritmo muito enlouquecido. E os Beatles gostavam muito disso aí. As primeiras bandas de que participaram o John Lennon e o Paul McCartney eram bandas de skiffle, principalmente o John Lennon. Que era uma coisa que explica talvez essa coisa de banda, de querer ser parte de um grupo. Talvez vá um pouco por aí. Agora, voltando ao Elvis, eu botei essas 3 imagens porque elas representam os 3 momentos importantes do Elvis. Ali no começo é o garoto de cabelo... aliás, ele está sem costeletas, não sei por quê, porque ele era conhecido no começo, quando ele começou a gravar, como o garoto das costeletas. Né? Esse topete, esse cabelo penteado para trás, que era também um jeito próximo do que os brancos sulistas, um visual que eles usavam. Não era muito diferente. Ele era um garoto muito simples, muito tímido, muito dominado pela mãe. E depois, na carreira dele, dominado por uma figura mítica, que é o coronel. É o cara que cuida da carreira dele, com mão de ferro. Então ele sempre foi um cara que é meio protegido, hiperprotegido. Nesse primeiro momento em que ele está se lançando, ele é essa explosão. Essa imagem talvez não reflita muito essa explosão, ele está um pouco certinho demais. Essa segunda imagem é quando ele volta nos anos 60. Ele passa um período muito grande, de uns 6 ou 7 anos, sem se apresentar em público. O que também tem a ver com a ascensão dos Beatles, dos Rolling Stones no mundo. Digamos aí no correr dos anos 60, que é quando ele volta da Alemanha. Então, para ele voltar da Alemanha, foi também encarar um novo público. É engraçado, depois do serviço militar, ele teve que repensar o que era a carreira dele. Ele que se interessava tanto por cinema. O que ele foi fazer? Foi fazer cinema. Foi fazer filmes. Tentando emular a figura do James Dean, que era uma figura que ele adorava. Esse segundo momento é quando ele volta triunfalmente com esse visual, roupa de couro preta e costeletas. E esse terceiro momento, aqui em cima, é um momento de decadência, é um momento que as pessoas costumam chamar de Elvis Las Vegas, Elvis Vegas, porque quando ele começa a se apresentar nos cassinos, e os shows dele duram anos ali nos cassinos, né? E já com esse jeitão, essa roupa que ele inventou, esse visual com essas coisas penduradas, que era meio uma espécie de um uniforme meio esquisito, essa história de tirar a capa, botar a capa, né? Que também tem muito, o James Brown também fazia muito isso, né? Mais na música negra, mas essa coisa de ser o rei, cheio de lantejoulas. Nessa época ele está isolado de tudo, assim, isolado no mundo. É quando ele procura o Nixon, já para o final dos anos 60, começo dos anos 70, e vai sugerir ao Nixon que ele seja um agente do FBI. O Nixon dá uma carteirinha para ele de agente honorário. Ele está completamente louco, né? E é quando ele entrega os Beatles, fala que os Beatles são uma ameaça. É bizarro. E ele vai falar de drogas, etc. Sendo que nessa época era o período que ele estava assim. Ele era o mais junkie dos junkies, né? Porque ele tinha uma alimentação que era baseada em pasta de amendoim misturada com o pior que vocês podem imaginar. E se picava muito com estimulantes. Assim. Quando ele morreu, ele morreu em 1977, tinha 42 anos. Totalmente entupido de drogas, o que é uma ironia, né? Se você for pensar bem, né? Um cara que representou tudo isso para a juventude, mas ele morreu de um jeito gordo e absolutamente isolado do mundo, lá em Graceland, né? Quer dizer, cercado pelos puxa-sacos ali, né? Os caras que
eram da turma dele, que ele também protegia, os caras que ficavam louvando ele como um rei. Era o séquito do rei. Ele morreu dessa forma triste, assim. Mas a partir daí ele passou a vender como nunca tinha vendido, né? Quer dizer, também é um acontecimento recorrente no mundo do rock and roll, né? O sujeito morre jovem e passa a vender como nunca, né? Quer dizer, uma coisa... Acontece isso com Kurt Cobain já nos anos 90. Essa mística do morrer jovem, do viver a mil e fazendo as maiores loucuras que você pode imaginar, com todas as drogas possíveis, você viver dessa forma, você você enriquece seu mito. E foi assim que o Elvis viveu, que é uma coisa bastante representativa do que era aquela época. A maioria dos sujeitos que faziam sucesso no rock and roll naquele período não conheceu esse tipo de fama prolongada. Como o Elvis era o cruzamento dessas coisas todas, da música negra de raiz blues, rhythm and blues, quer dizer, uma coisa voltada para as características daqueles caras que tinham origem nos escravos, etc., naquele tipo de canto muito elaborado, cruzamento disso com a música caipira, a música sertaneja americana, o country, mas de uma vertente mais selvagem, esses caras não conheceram o sucesso que o Elvis conheceu, porque o Elvis simbolizava tudo isso junto. De alguma forma, ele representava esse poder que o rock tinha, sabe? De mobilizar multidões jovens e transformar a juventude numa moeda, transformar a juventude numa aspiração. Isso que a gente conhece hoje como juventude, quer dizer, deve tudo a esse período. Ser jovem é legal, né? Todo mundo quer ser jovem, né, hoje em dia, né? Naquela época não era uma aspiração tão... As pessoas encaravam a velhice, etc. Não era uma coisa... Evidentemente que ninguém quer morrer, mas havia um tempo para tudo. E hoje não, hoje vira uma coisa, né? Quer dizer, a juventude é uma necessidade, né? Você tem que parecer jovem, você tem que ter um visual jovem, você tem que ter... Senão você se sente isolado do mundo. Quer dizer, uma coisa... É um clichê, né, hoje, né? Mas se você for pensar nos primeiros tempos da música, do rock, esse poder de explosão era uma coisa muito positiva, eu acho. Muito positiva. Porque representava uma necessidade real de um mundo que era um mundo jovem e de um mundo que havia sido legado a esses jovens, um mundo que tinha sido basicamente botado de pernas para o ar, que era o mundo depois da Segunda Guerra. E o Elvis é o símbolo de tudo isso. O Elvis foi importante para todos os que vieram depois. Foi importante para o Bob Dylan, que viveu o mesmo período. E o Bob Dylan, naquela época, era um artista folk, um cara que estava começando ali no final dos anos 50, numa cena folk muito concentrada em Nova York, mas estava começando a crescer ali, como um cantor, como um menestrel mesmo, tocando seu violão. Mas o Elvis, ele sabia que o Elvis era uma coisa que representava uma diferença. E o Bob Dylan vai ter o seu rompimento com o folk alguns anos depois, quando ele eletrifica o seu próprio som. E isso é tido como uma traição ao movimento folk, que era um movimento muito politizado. Os Beatles, como eu já disse, devem tudo a ele. Não só a ele, como ao rockabilly, como as origens do rock. Se você for pensar bem, o que é yeah, yeah, yeah? É yeah, yeah, yeah. É esse jeito de cantar em cima das onomatopeias que o rock and roll tem. Bob, bob, lula, bob, bam, boom, né? São coisas que mexem com som, que não precisam ser explicadas, são cantadas, né? São gritadas. Tem a ver com isso. E os Stones vão representar o lado mais antifamília do rock and roll, o lado mais rebelde. Então, eles são vistos como
o oposto dos Beatles, que eram garotos que você podia convidar para a sua sala de estar e ali e conversar com eles, porque eles eram educados, apesar de usar aqueles cabelos estranhos. Eles eram pessoas educadas. Os Stones pareciam ser aqueles caras que, se você convidasse para a sua sala de visitas, estava ferrado, porque provavelmente eles iam destruir a sua sala de visitas. Eram as piores companhias possíveis. Isso também era um estratagema de marketing, né? Óbvio. Mas tudo isso funcionava muito bem. E isso não tira a grandeza também nem dos Rolling Stones, nem dos Beatles. Afinal, tanto os Stones como os Beatles marcaram gerações e gerações e gerações e gerações. Tenho certeza que qualquer pessoa nessa sala sabe, nem que se não sabe a letra, sabe a música de uma das canções dos Beatles. Óbvio. E provavelmente os Stones também, né? Sempre vai ter alguém que vai lembrar de uma coisa que foi significativa na sua juventude. Ou que veio geração após geração, você conheceu por causa dos seus pais. Se bobear, você conheceu até por causa dos seus avós, né? Se bobear. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Porque eram muito representativos, tinham it, tinham personalidade. Onde é que o Lou Reed entra nessa? Então, voltando para ele. Eu contei para vocês que o Lou Reed tinha essa... Olha essa foto do Elvis. Que interessante. O Elvis, evidentemente, é o do meio. Olha só. Engraçado, né? Elvis bebê. Eu acho muito boa essa foto. Dá para vocês perceberem também qual era o panorama. Um jovem pobre do sul dos Estados Unidos, né? Com um macacão típico de agricultor, né? Olha, pensa, né? De roupinha de criança emulando roupa de agricultor. O pai, evidentemente, era um trabalhador. E a mãe tinha um olhar dominador. Não, estou brincando. Acho que não tinha um olhar dominador. Mas ele era o filhinho da mamãe. Tinha uma história também de que tinha um irmão gêmeo que morreu. Nossa, essa história é apavorante. Fazer uma pressão em cima dessa linha. O filho sobra sempre o filho culpado. Né? Então, sei lá, acho que isso fragilizava um pouco o Elvis frente à mãe dele. Não sei, estou chutando aí uma hipótese. No caso, nos sonhos dele começaram essas responsabilidades, né? Tem toda a razão. O Elvis tinha essa coisa do irmão gêmeo, que morreu ao nascer. Né? Quer dizer, imagina, você é gêmeo, você sobrevive, quer dizer, a responsabilidade toda da vida. O filho único vem daí, né? Quer dizer, imagina essa personalidade, né? Frágil, atormentada, mas com um talento muito grande. Quer dizer, né? Você criou uma personalidade aí, né? Esse visual é mais próximo do Elvis no começo de carreira, tá? Esse cabelo caído na testa, porque ele está chacoalhando a cabeça, evidentemente. Né? Bem doidão, né? Uma cara, né? O topete, etc. E a dancinha, tá vendo? Não é muito diferente daquela descrição que o Jerry Nolan faz aqui no livro, né? Devia ser uma coisa muito magnética, né? Uma presença muito magnética. E se você vê nos filmes, de fato, chama muito a atenção. Os jovens queriam ser como ele, já no final dos anos 60. Aí tem uma bibliografia, depois eu passo para vocês. Mas então, o Lou Reed tem essa história. Quer dizer, o Lou Reed tem também esse parentesco com o movimento beat. Paralelo a tudo isso que a gente está vendo, está acontecendo um movimento beat, que do ponto de vista da literatura, é algo diferente que acontece nos anos 50 nos Estados Unidos. Você tem uma literatura que pela primeira vez... Não, algumas das primeiras vezes, porque na verdade tem uma coisa anterior, ela se volta para esse mundo do jovem, né? Esse jovem meio estranho que você vê no começo dos anos 50, tem um filme O Selvagem com Marlon Brando, em que ele mostra aquele visual que meio vai ser uma base para todos eles, né? Aquela jaqueta de couro preta de motoqueiro. Ele, embora meio gordinho para a situação, o Marlon Brando tá meio, né? Ele é meio robusto para ser um motoqueiro, ele tá com aquela jaqueta de couro preta, vai ser meio um modelo para eles também. O James Dean era louco por quem? Pelo Marlon Brando. Marlon Brando que aparece em cena, num bonde chamado Desejo, de camiseta, ou seja, usando uma roupa de baixo em cena, o que não era nada usual. Pior, né? Uma roupa toda rasgada, suada, arrebentada.
ele aparece assim, quer dizer, ele vira um mito para esses caras jovens também, no visual e na postura. Os beats representavam esse tipo de literatura. Quer dizer, qual era a premissa básica dos beats, né? Eu digo beat porque assim, o beat é um termo que aparece naquela literatura para eles como se tivesse a ver com batida, mas como se tivesse a ver com beatitude também, né? A coisa do santo, que o Jack Kerouac meio que criou como uma forma de mostrar também o que ele gostava, né? Quer dizer, ele é meio uma espécie de santo, de anjo desse movimento todo, né? Ele é um cara que era católico, de origem a família era franco-canadense, quer dizer, ele falava francês em família, ou uma espécie de patuá que os canadenses falavam, quer dizer, o Kerouac era muito, muito diferente de todos eles. E o que acontece? Quando o Allen Ginsberg faz esse poema Uivo e recita esse poema publicamente numa galeria em Nova York, vira um escândalo. Porque chama as coisas pelos nomes. Usa palavrões, fala de drogas, fala de sexo. Se você for pensar bem, é um pouco o caldo do rock and roll também, né? Tem um pouco a ver com os temas que vão surgir um pouco depois no rock. O rock é um pouco mais subliminar. Você não ia cantar uma música que nas rádios que ela não ia passar, se ela falasse desses temas diretamente. Mas a tensão estava toda ali nas canções. E o movimento beat, na figura do Allen Ginsberg, com esse poema, era uma agressão para aquela sociedade naquele período, porque chamava as coisas pelos nomes. O Jack Kerouac levou 6 anos para publicar o On the Road, o Pé na Estrada, o Na Estrada, que é esse livro que conta uma viagem. Na verdade, algumas das viagens que ele fez na companhia do Neil Cassady, que era o grande amigo dele nessa época, um doidão também. E as pessoas dizem que, de alguma forma, esse livro vai influenciar o movimento hippie nos anos 60. Vocês estão vendo que também tem aí outra conexão com o rock, porque o movimento hippie bebia da fonte rock and roll, embora se manifestasse de outra forma, um pouco mais suave. E muitas bandas importantes de rock and roll vinham no movimento hippie. E é curioso como, de alguma forma, as conexões estão montadas aí. O Pé na Estrada, que se refere a uma viagem feita no final dos anos 40 e começo dos anos 50, foi publicado em 59. Ou seja, dentro de um movimento que já estava em explosão. E, de alguma forma, ele transforma em literatura essas linguagens jovens que não encontravam vazão, a não ser no rock and roll. Porque o jeito que ele escreve, o Na Estrada, o Pé na Estrada, é movido pela música, pelo jazz, pela melodia, pelo ritmo. Não pelo rock, mas pelo jazz. Que também já era o jazz com essa fachada negra, ele já era uma música meio rebelde e explosiva dos anos 30, 40 e 50. Na cena boêmia de Nova York, os músicos negros tocavam como rebeldes mesmo, né? Não era uma coisa de sucesso de massas. A gente está falando de uma coisa muito localizada, mas que hoje representa a melhor música americana. Então, esses caras todos têm essas linhas, essas ligações. Era possível você ligar o rock and roll com essas coisas todas. Você pegar o Lou Reed, você pegar... O Lou Reed, o que acontece? Ele também recebeu os eletrochoques como Allen Ginsberg. Por que eu ressalto isso daí? Porque era a forma como se tratava o que era fora do padrão na época. O fato do Lou Reed se declarar bissexual para o pai causou escândalo. E, evidentemente, qual é a solução para aquele problema na época em que você não falava em sexo publicamente? Eletrochoque. E o Allen Ginsberg, que era homossexual, também passou pelo mesmo problema. E ele demorou a assumir, inclusive, publicamente a homossexualidade dele. Então, tudo isso está meio junto, quer dizer, são manifestações de rebeldia que passam pela droga, passam pelo sexo e passam pela música. E que se casam de uma forma ou de outra. Em 50, também foi publicado um livro que é meio um padrão de rebeldia juvenil, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, do J.D. Salinger. É um nome que vocês vão ouvir muito falar dele agora, porque vai estrear o documentário sobre ele, chamado Salinger, que é um documentário
que afirma, entre outras coisas, que ele deixou vários originais. Você sabe que ele era um escritor recluso, ele passou, 40 anos da vida sem dar as caras. E que ele teria escrito alguns romances nesse período, pelo menos uns 5 romances, que podem ser publicados a partir de 2014. O Salinger escreve o único romance, aliás, desculpa, romances não, né? Livros, porque ele, na maior parte das vezes, só escreveu contos. O Apanhador no Campo de Centeio é o único romance dele. Tem até novela, mas não tem romance. O Apanhador é o romance. E o que é o Apanhador no Campo de Centeio? É uma história de um jovem vagando por Nova York, absolutamente rebelde, sem causa e absolutamente feroz contra tudo e contra todos. E com um detalhe, com uma ironia e um jeito cool, legal de dizer as coisas. E diferente do que se lia até então. Que falava diretamente a esse público jovem que estava nascendo nessa época. E que não tinha o que ler exatamente. Não tinha aquele livro que falava diretamente a essas pessoas. Bom, O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que é influente para todo mundo que estava vivendo a adolescência naquele período. Ele só não é influente para os Beats, que já eram adultos. Mas o Lou Reed leu. O Bob Dylan também leu. É um livro que, curiosamente, vai bater fundo no rock no momento em que o sujeito que deu os tiros no John Lennon em 1980 levava um exemplar dele na mochila. Vejam vocês, né? Que coisa, né? Quer dizer, ele estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio. Em geral, quando você fala de rebeldia jovem, você vai pensar, vai se referir ao Apanhador. Porque o Holden Caulfield, que é esse personagem, esse adolescente que está vagando pela cidade, que está pensando nas coisas que ele está pensando, de um jeito rebelde, é o rebelde por excelência. É esse menino que está crescendo e que vai encontrar os anos 50 pela frente e os anos 60. Quer dizer, são os períodos de grande explosão jovem. O Lou Reed, sendo tratado com os eletrochoques naquele período, etc. Quer dizer, ele vai estudar e ele também tem acesso a uma coisa, quer dizer, ele tinha essa vontade musical, ele era um bom músico, já tocava guitarra, porque o jeito que ele tocava guitarra era um jeito completamente diferente. Ele aperfeiçoou isso ao longo do tempo também. Ele sempre foi reconhecido como um ótimo guitarrista. Ele virou uma espécie de compositor de gravadora. Essa é uma coisa comum na época. O que as pessoas gravadoras faziam, os selos faziam naquela época, as produtoras? Criar hits. Criar canções que iam ser compradas e consumidas aos milhares via rádio. E ele foi contratado para fazer isso, para fazer músicas que fizessem sucesso. E aí ele teve que desenvolver as aptidões dele enquanto compositor. Ele é muito importante porque eu considero que o Lou Reed tem algumas das mais lindas canções de rock de que se tem notícias. Vocês vão procurar elas no YouTube, vocês vão ver. Sei lá, A Perfect Day, por exemplo, né? Que é alta poesia, alta voltagem de poesia. Assim, é uma coisa, além de ser uma melodia absolutamente bonita, né? Que sobreviveu. Walk on the Wild Side, por exemplo, é uma música que tem uma levada que as pessoas, né, você ouve e você sabe do que se trata. E, no entanto, fala de, sei lá, de prostituição, de travestis, de drogas, de traficantes, o diabo. Tem os temas mais duros que vocês podem imaginar, estão nessa linda canção pop. Com uma levada. Quando eu for falar do Lou Reed, eu vou contar como o disco mais importante dele, que foi o Transformer, na carreira solo dele, foi feito em 73, 72, 73, como esse disco foi produzido em cima das melodias dele, rústicas. O disco foi produzido pelo David Bowie. O David Bowie era um grande fã do Lou Reed. E ele transformou essas canções em algo absolutamente... Você ouve isso até hoje. Essas músicas que eu falei são todas desse disco Transformer. Com esses temas cabeludos, né? Por quê, então? Eu acho que ele aprendeu a desenvolver esse senso musical dele nesse período em que ele passou trabalhando para uma empresa, tendo que escrever música. Ele vai representar uma coisa que é
muito interessante no meio pop. Assim, ele estava muito à frente do seu tempo, eu acho, o Lou Reed.